assunto é com Murilo Rocha. Olá, bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvinte da Band News. Pegando carona nesse último tema aí, eu estava olhando enquanto vocês estavam falando aqui, né, da questão do salário mínimo, que hoje é de R$ 1.302. O salário mínimo ideal do brasileiro, calculado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, seria de R$ 6.575,30, para dar conta disso aí que o Lucas falou que está na Constituição, né? Então, o salário mínimo ideal no Brasil, calculado pelo DIEESE, seria de R$ 6.575,30. Hoje, ele é de R$ 1.302, 5 vezes menor do que... 1.320? Ele é 5 vezes menor do que deveria ser o salário mínimo no Brasil. 5 vezes. Isso para atender às necessidades básicas, né? Essas aí garantidas pela Constituição. A situação é complicada. Agora, Lucas, Luciano e ouvinte, em relação ao comentário, o assunto de hoje, né? Não tem como não falar aí de Jair Bolsonaro. Eu não queria, né? Já tinha até, confesso, esquecido aí, não pretendia voltar a ficar falando do ex-presidente Jair Bolsonaro. Acho que já tinha algum tempo que eu não falava dele. Ontem voltei a falar em razão dessa questão Do factual, né? do factual, né? Desse caso da vacinação. E é cada vez mais absurdo, né? À medida que os detalhes vão surgindo, que a gente vai sabendo as informações, mas de certa forma, essa fraude aí da vacinação, os personagens, a maneira como foi feita, a necessidade para ser feita, né? É meio um resumo do que foi, né? Do que foram esses 4 anos de governo Bolsonaro, né? É uma estética ruim, até a fraude é meio grotesca, né? É uma coisa grosseira, né? É impressionante essa fraude cheia de rastros, cheia de vestígios, conversas de WhatsApp para tentar consertar o mal feito, né? É impressionante como deixou rastros aí essa tentativa de fraude, né? O presidente não se vacinou e fraudou um cartão que teria se vacinado, depois tentou desfazer a fraude para não deixar rastros, mas tudo isso ficou cheio de vestígios ao longo do caminho, né? Envolvendo familiares dele, assessores diretos. Enfim, vamos ver como vai caminhar essa investigação. Mas o que me impressionou, e o presidente Jair Bolsonaro nunca foi de me impressionar, porque ele sempre foi muito previsível, mesmo antes de ser presidente, né? Eu sempre falei que eu não me assustava, eu inclusive me assustava com as pessoas que se assustavam com o Bolsonaro, porque ele sempre foi isso, ele sempre disse aqueles absurdos e tal. Mas nesse caso agora das vacinas, ele me surpreendeu no fato dele não ter se vacinado, né? Realmente ele tinha convicção lá na cabeça dele que a vacina era algo ruim, né? Isso é impressionante. Eu achei que ele era apenas um espertalhão que estava falando que não se vacinava, que a vacina era ruim, mas que no fundo tinha se vacinado. Mas a coisa é um pouco pior, né? Ele realmente tinha esse pensamento negacionista, essas coisas meio de seita, né? Diz que leu a bula da vacina da Pfizer, né? O que eu duvido que ele tenha lido, mas ele que leu e não se vacinou. Então eu fiquei surpreso nesse episódio aí específico, até com esse comportamento dele, porque eu confesso que eu realmente achei que ele teria sido apenas um espertalhão. Ficou ali falando mal da vacina, mas foi lá escondido e se vacinou. Mas não. Ele, ao que tudo indica, realmente aí ele tinha convicções negacionistas aí a respeito da vacina, mas para os familiares dele, para ele precisou fraudar e para alguns assessores para poder ter acesso aí, inclusive tudo ao que parece, né, a viagens internacionais e tudo mais. Ele teria que ter fraudado aí esse cartão de vacina para fingir que se vacinou. Mas como eu disse ontem, acho muito importante a gente seguir o devido processo legal, o Brasil, né? Seguir o devido processo legal, nesse caso, não atropelar as etapas e dar ao presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, todo o direito que ele tem de defesa. Logicamente, acho que dificilmente ele será preso por causa dessa questão das vacinas, porque vocês já estão vendo aí as versões surgindo, né, por parte de seus advogados e seus assessores, falando que poderia ter sido hackeado, ou então que algum assessor que teria feito ele sem a ciência dele, né? Apesar da Polícia Federal estar dando a entender aí que
no entendimento dela, a Polícia Federal, Bolsonaro saberia sim dessas fraudes no cartão, mas quando esse processo chegar à justiça, logicamente, essa vai ser a versão, né, do ex-presidente, que nunca teve conhecimento, que o sistema foi hackeado, que alguém adulterou sem a ciência dele e de seus familiares. Então, acho muito difícil que esse processo específico, essa investigação, resulte aí na prisão do ex-presidente. Mas como vão surgindo muitas outras coisas, né, a partir dessa operação, eu acho que foi a Mônica Bergamo, né, que falou ontem, né, acho que o Lucas até destacou essa parte, né, se cruzou uma linha, né, agora o ex-presidente está vulnerável, né, houve uma operação contra ele e que já indicou uma série de falcatruas, né, ele perdeu aquela blindagem, celular apreendido dele, da mulher, então se perdeu essa fronteira, então provavelmente vão surgir outras questões, talvez até maiores, e essas sim possam complicar a vida do ex-presidente de fato. O que as pessoas estão falando aí, né, juristas, criminalistas, é que com o que tem agora, ele poderia ser enquadrado aí na questão de falsidade ideológica e improbidade administrativa, e isso poderia gerar uma inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ainda tudo é muito cedo, tudo é muito prematuro para a gente chegar a uma conclusão de onde que esse processo vai terminar. Como eu disse, foi só aberta uma porta, né, que parece que vai levar a várias outras portas, e essas outras portas aí sim podem complicar a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas é impressionante, né? Até na falcatrua, a estética, a maneira, o jeito desse governo, do ex-governo Bolsonaro, é uma coisa grotesca, né? É impressionante até o tema que ele escolheu, né? Aí que ele já foi pego aí, né? Nessa questão da vacinação, né? É realmente impressionante. É isso, Lucas, Luciana. E um fuzuê, né, gente, quando a gente para pensar que é por causa de vacina, né, assim, toda essa quizumba para não tomar vacina. Fraudar um sistema, né, do SUS assim, para não tomar vacina. Vacina, sabe? Se fosse uma coisa assim, meu Deus, não pagar imposto e fugir disso e não sei o que, sonegar alguma coisa, esconder. Não, é vacina, gente. Assim, a gente já nasce literalmente tomando isso, né? A criança já chora e continua chorando porque toma ali vacina, né, de alguma coisa. E arruma essa quizumba, e não só assim, na vida pessoal, né? Que cada um faz o que quiser da vida, se não quiser tomar, não quis que a filha tomasse, o problema é dele. Mas assim, é envolver todo um aparato estatal, né? Envolve ajudante de ordem, envolve militar, gente, sabe? Militar que, né, sempre tem uma respeitabilidade ali pelo cargo, pela patente e tudo mais, envolve militar de alta patente nisso, sabe? Coisa de fraudar dado de um sistema de saúde, de um país, assim. Aí envolve assessoria, envolve ministério, envolve assessor de prefeitura de Goiás, de Baixada Fluminense. Pensa só a loucura, sabe? Que faz por uma besteira dessa. E o que eu acho grave, Lucas, que eu vi muita gente minimizando ontem quando surgiu essa informação, ela falou assim, pronto, agora vão prender o Bolsonaro por causa da questão do cartão de vacina. Não é isso, né? Não tentem minimizar, assim, o motivo é fútil, mas o que ele fez, né? O que teria feito, né? O modus operandi, entrar no sistema e fraudar, você imagina que pode não ter sido feito em outros sistemas públicos aí. Essa é a questão, né? Você entrou para fraudar o sistema do SUS, da vacina, você imagina em outras áreas o que pode ter sido feito por essa turma, né? Eu acho que não dá para minimizar, muita gente falando, agora vão querer prender Bolsonaro por cartão de vacinação, pelo Zé Gotinha. Não é isso, né? Não vamos minimizar, né? Como eu disse, tem que esperar as investigações, mas se for comprovado realmente essa fraude no sistema, dentro do sistema do SUS, ou essa tentativa de fraude, é muito grave, porque ela pode ter ocorrido em todas essas outras áreas, Se a vacina, né, como disse o Lucas, é uma questão assim, tão natural, gerou todo esse esquema para adulterar um sistema público, imagine em áreas mais sensíveis, então, para ele, para a família dele. E esse modelo de aparelhamento, a gente está falando agora do caso da vacina, gente, aconteceu em outras áreas também. Vamos falar aqui do caso das joias. A Kizumba também, que tentaram arrumar para liberarem lá os estojos com as joias. Pelo menos 8 tentativas, usando funcionários do Estado, pagos com seu dinheiro, inclusive, para liberarem os tais estojos lá do aeroporto de Guarulhos. É isso, né? Tentativa direta de intervenção na Receita Federal. É essa confusão desse público e do privado, né? De achar que por ser presidente pode qualquer coisa e tudo mais. Fora, a história toda é um grande absurdo, né? Desse estojo das joias, né? Porque não foi ali um broche, sabe? Não foi um brinquinho ali que você compra na feira hippie que custa R$20, não. Foi um estojo de joias
estojos, né, avaliados em milhões de reais. Então, assim, tentaram cooptar funcionários da Receita Federal para liberar aquilo na marra, né, na carteirada mesmo. Então, assim, são 2 episódios muito recentes que mostram realmente a degradação, né, do serviço público brasileiro, né, de como a coisa pública é tratada. Tudo muito lamentável, que se investigue, que se puna realmente aí a quem mereça punição. São 9